encorajados pelo Evangelho, querem suas vidas ofertar, os que esperam no Senhor, os que esperam no Senhor. Bem-vindo e bem-vinda a você que nos assiste. E eu trago a palavra para vocês que diz assim: aqueles que confiam em Deus, o Senhor, são como o monte de Sião, que não pode ser abalado, mas continua sempre firme. Como as montanhas estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor está ao redor do seu povo, agora e sempre. Os maus não governarão para sempre a terra do povo de Deus. Se os maus governassem, até os bons começariam a fazer o mal. Ó Senhor Deus, sê bondoso para aqueles que são bons, para os que obedecem aos teus mandamentos. Porém, quando castigarem os maus, castiga também aqueles que abandonam os teus caminhos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Palavras do Salmo 125, os versículos 1 a 5. Meus amados, minhas amadas, nosso Deus, através de Jesus, possibilitou que as pessoas mantivessem a comunhão com Ele, através da disposição de se encontrarem como irmãos e irmãs. Uma comunhão, uma união onde Cristo se manifesta. E por isso estamos aqui para lembrar, neste dia especial, que aos dias 17 de setembro de 1978, exatamente às 15 horas, foi realizada a primeira reunião da diretoria da Comunidade Evangélica de Confissão Luterana da Serra. Como de início foi lido o texto de saudação para hoje, o Salmo 125. E por isso trouxemos ele para nossa saudação inicial, porque hoje é um dia especial, um dia de festa, mas de festa em nossas casas. Celebramos juntos hoje 40 anos de inauguração deste templo de Jardim Limoeiro. E logo após, quando nós terminarmos o culto, vocês poderão acessar o Facebook da paróquia, bem como o canal do YouTube. Lá tem um vídeo especial feito para este dia tão lindo e tão maravilhoso. E assim eu quero convidá-los e convidá-las a cantarmos o nosso HPD 1 inário, o hino de número 97, as estrofes 1 e 2. E nós lembramos que esse hino foi cantado pelo Coral Bom Pastor da paróquia de Vila Velha, que na época, há 40 anos atrás, se fez presente na inauguração do templo aqui em Jardim Limoeiro. Cantemos estrofes 1 e 2 do hino 97.
Como é bom a gente poder cantar e lembrar da nossa história, uma bela história aqui, enquanto Igreja Luterana no município da Serra. Meus irmãos, minhas irmãs, nós celebramos este culto não em nosso nome, mas em nome e na presença de Deus, que é Pai, Criador dos céus e da terra, do seu Filho Jesus Cristo, nosso irmão e Salvador, e do Espírito Santo que nos congrega e nos impulsiona a vivermos em comunidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Assim, convido para cantarmos Deus está aqui, aleluia. 332 do nosso Inário 2. Por nós estarmos reunidos em nossas casas, e com certeza estamos reunidos e reunidas na presença do Senhor, nós podemos humildemente reconhecer e confessar as nossas fraquezas, as nossas limitações, as nossas imperfeições e os nossos pecados. Por isso, em oração, queremos agora entregar a Deus tudo o que nos pesa e pedir o seu perdão. Oremos. Querido Deus, te somos gratos porque cumpriste tua promessa e nos enviou o teu Espírito. Temos a certeza de que ele nos encoraja a chegarmos a ti com inteira confiança para entregarmos nossas falhas, pecados, ó Deus, em pensamentos, em palavras e ações. Não raro fraquejamos na fé e na esperança. Por vezes, dúvidas preenchem o nosso ser e não mais conseguimos cumprir com a nossa tarefa de sermos suas testemunhas. Perdão, Senhor, quando não conseguimos refletir todo o amor que vem de ti. Perdão quando, como filhos e filhas teus, somos incapazes de viver conforme a ação do teu Santo Espírito. Perdão, Senhor, quando já não mais vemos sentido em praticarmos de nossa comunidade de fé, de contribuirmos com os nossos dons
e anunciarmos a Tua vontade e vivermos a nossa fé, assim como nos chama diariamente o Teu Espírito Santo. Dá-nos, ó Deus, o Teu perdão e a paz de que tanto precisamos. Amém. O apóstolo Paulo, aliás, o apóstolo João, na sua primeira carta escreve: porém, se vivermos na luz, como Deus está na luz, então estamos unidos uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos limpa de todo o pecado. Mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda a maldade. Amparados nesta palavra, nós podemos crer que nossos pecados foram perdoados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus é fiel. Ele nos enviou o seu Filho Jesus Cristo para lavar os nossos pecados. Enviou o Espírito Santo para nos consolar, animar e capacitar. Ele escuta o clamor do seu povo e vem através da sua palavra. E por esta boa notícia nós louvamos cantando glória, glória, glória a Deus nas alturas. E assim, continuando com a nossa festividade, a nossa celebração festiva, nós neste momento queremos compartilhar um momento de graça, momento de dar graças. Eu convido, se você tem o seu inário, a sua Bíblia em mãos, abra no hino de número 249, lá nós temos, se eu não me engano, 5 estrofes, e a gente vai cantar uma por uma, e no meio dela nós vamos compartilhar com vocês um momento de dar graças, graças pelos grupos ativos que a gente tem na nossa comunidade desde a sua fundação. Lembramos a música e o coral, a oase, culto infantil, a juventude, e assim queremos então dar graças, cantando a estrofe 1 desse hino, e vamos ouvir em seguida os nossos convidados a trazer este momento para nós. Cantemos. A música sempre foi de grande importância para Jardim Limoeiro. Nossa comunidade gosta de soltar a voz e cantar sua fé com toda a força.
O nosso coral Luz Luterana nasceu em 1992 e está firme até hoje, com pessoas que fizeram parte da sua fundação, como Dona Irma e o Senhor Ivan. Nosso primeiro regente foi o Ludovico Saar, diácono formado pela ADL, Associação Diacônica Luterana, que quando veio para trabalhar em Vitória, tocava nos cultos com seu trompete. Nossos grupos de canto, banda, sempre foram muito participativos, auxiliando nos cultos, ajudando a comunidade a cantar, cativando novas vozes. Venha você também, que gosta de música, que quer aprender junto com a gente e principalmente que quer louvar a Deus por tantas bênçãos recebidas. Vem fazer parte desses grupos. Vai ser muito bem-vinda e muito bem-vindo. Graças por todos os amigos, graças, Senhor, pelo meu lar. Graças que até ao inimigo eu posso perdoar. Grupo da Oase Mensageira do Amor na comunidade de Jardim Limoeiro. O grupo de mulheres luterana deu início nessa comunidade no dia 23 de abril de 1978. O grupo tem 42 anos de existência, porque antes disso o grupo se reunia na Atlantic Vine. Depois que o templo foi inaugurado, essas mulheres vieram para cá. Neste dia maravilhoso estiveram presentes 16 mulheres, entre elas convidadas especiais das nossas amigas e companheiras de Cobilândia. Algumas dessas mulheres que começaram lá nesses 40 anos, hoje continuam fazendo parte desse templo. E elas tiveram filhas e filhas, e algumas dessas filhas participam conosco, junto nessa caminhada diária. O grupo Mensageira do Amor, registrado pela nossa coordenadora atual hoje, Otília, tem como objetivo nessa comunidade de aprender e também ensinar. Mas para que essa corrente, para que esses aniversários futuros continuem, precisamos que você, mulher que nos assiste, venha fazer parte desse grupo conosco nessa comunidade e também na nossa paróquia. O Grupo Mensageira do Amor é um grupo alegre, dinâmico e muito animado. Além de atuar no grupo da Oase, outras mulheres também participam de outros grupos ativos nessa comunidade. Queremos você, queremos te motivar para que você venha participar conosco e fazer as histórias futuras de 41, 42 e diversos anos. Você é importante nessa caminhada de evangelizar o Deus vivo dentro de cada uma de nós. Graças por todo o meu trabalho, graças pela felicidade, graças por minha vida, poder tua verdade. A juventude evangélica na comunidade de Jardim Limoeiro tem muita história para contar. Muitos nasceram, foram batizados, confirmados e se casaram aqui, participando assim da construção da identidade e da história dessa comunidade. Nos primeiros anos, havia um grupo de jovens na comunidade com média de 20 anos. Eram atuantes, estudavam a Bíblia e discutiam temas polêmicos na sociedade. Era comum a comunicação entre os grupos de Jardim Limoeiro e Bairro Ipeça em Vila Velha, que tinha também um grupo de jovens atuantes na paróquia, que era formada pelas comunidades de Bairro Ipeça em Vila Velha, Campo Grande, Cariacica e Jardim Limoeiro na Serra. Depois de 1984, um grupo de jovens peculiar começou a atuar na comunidade de Jardim Limoeiro. O pastor Geraldo Graff participava uma vez por mês em suas reuniões e os incentivava a organizar reuniões semanais na comunidade. O grupo era formado por 8 meninas,
tinha livro de atas e lista de presença e organizava-se para participar em todos os eventos realizados na paróquia, inclusive nos cultos e datas festivas com hinos e teatros, e também para participar dos eventos propostos pela liderança da Juventude Evangélica no Estado do Espírito Santo. Nesse período, a igreja não era dividida em sínodos, mas em regiões, e vários eventos eram organizados para que os grupos interagissem, e este grupo era presença marcante e atuante em todos. Eram encontros de teatro, cursos e danças folclóricas e de lideranças, encontros de carnaval, Olimpíadas e Olimpíadas Caipira. É importante destacar que havia uma organização na igreja com coordenadores e verbas destinadas para este fim. Os grupos de JE, com seus jeitos diversos e suas formas de organização, sempre foram presentes na vida da igreja. É função da igreja e da comunidade a continuar incentivando e criando espaços para que os jovens possam contribuir com seus dons para o trabalho missionário da igreja. Convidamos os nossos jovens do ensino confirmatório, jovens já confirmados, jovens estudantes, enfim, todos que queiram partilhar sua história com essa comunidade e deixar a sua marca aqui também e nos próximos anos que virão. A juventude tem lugar e voz na Igreja Luterana, mas precisamos construir oportunidades e fortalecer nossa missão. Vem! Graças pela palavra, muitas graças por tua voz, Senhor. Graças por nunca nos negarem seu divino amor. Que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo. E sejam agradecidos. Agradecer em nosso dicionário significa mostrar ou manifestar gratidão, render graças, penhorar, reconhecer. E nós do culto infantil temos muito a agradecer por tudo que tens feito e por tudo que vais fazer, pois temos a oportunidade de termos como professores pessoas que foram um dia crianças do culto infantil. Nos 40 anos de nossa comunidade, vemos cada vez mais o crescimento e reconhecemos que necessitamos de mais membros que estejam dispostos a se juntar nesse trabalho que deve ser colaborativo com toda a comunidade. Não desmerecendo os outros departamentos, venho ressaltar a importância do culto infantil em nossa comunidade e em toda a igreja, pois é a base e o futuro do trabalho, do ID, que Deus determinou a todos nós como discípulos. Graças que tu não tens limites, graças a Deus que eu posso crer, graças eu te agradeço por poder agradecer, eu te agradeço por poder agradecer. Quanta coisa bonita nós temos em nossa comunidade. Poderíamos passar a manhã inteira falando de muitas outras coisas que ainda acontecem, mas quero convidar neste momento a nos colocarmos em oração e agradecer por essas dádivas e maravilhas. Oremos. Deus Todo-Poderoso, Tu que enviaste Teu Filho Jesus Cristo e o Espírito Santo para transformar e encher de esperança este mundo em todos os tempos e em todos os lugares, nós Te pedimos, capacita-nos com este Espírito para proclamarmos a reconciliação entre todas as pessoas, principalmente entre pais e filhos, e ilumina nosso coração e nossa mente
para reconhecermos na tua palavra orientadora, também aqui entre nós, por teu Filho Jesus Cristo, que contigo e com o Espírito Santo vive e reina eternamente. Amém. A palavra de Deus é orientação no caminho da vida. Por isso, nós queremos ouvir agora, com devoção, a primeira leitura bíblica deste culto, que nós encontramos em Isaías, capítulo 55, os versículos 10 a 13. Isaías 55, 10 a 13. A chuva e a neve caem do céu e não voltam, até que tenham regado a terra, fazendo as plantas brotarem, crescerem e produzirem sementes para serem plantadas e darem alimento para as pessoas. Assim também a minha palavra, ela não volta para mim sem nada, mas faz o que me agrada fazer e realiza tudo o que eu prometo. Vocês sairão alegres da Babilônia. Serão guiados em paz para a sua terra. As montanhas e os morros cantarão de alegria. Todas as árvores baterão palmas, onde agora só há espinheiros. Crescerão ciprestes, murtas aparecerão. Onde agora só cresce o mato, isso será para vocês uma testemunha daquilo que eu fiz. Será um sinal eterno, que nunca desaparecerá. Em resposta a esta palavra bíblica, convidamos a todos a cantar do nosso hinário o hino de número 264. 264. Nome sobre todo nome. Nessa alegria nós também aclamamos o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, cantando Aleluia. Enquanto nós cantamos e aclamamos, o Evangelho que nós vamos ouvir hoje é Mateus capítulo 13, os versículos 1 a 9 e os versículos 18 a 23. Mateus capítulo 13, 1 a 9, 18 a 23. Aclamamos o Evangelho cantando Aleluia. Aleluia, aleluia.
Mateus, de 1 a 13, o semeador. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa, foi à beira do lago da Galileia, sentou-se ali e começou a ensinar. A multidão que se ajuntou em volta dele era tão grande que ele entrou num barco e sentou-se, e o povo ficou em pé na praia. Jesus usou parábolas para ensinar muitas coisas. Ele disse: escutem, certo homem saiu para semear. Quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho, e os passarinhos comeram tudo. Outra parte das sementes caiu num lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. As sementes brotaram logo, porque a terra não era funda. Mas, quando o sol apareceu, queimou as plantas, e elas secaram porque não tinham raízes. Outras sementes caíram no meio dos espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Mas as sementes que caíram em terra boa produziram na base de 100, de 60 e de 30 grãos por um. E Jesus terminou dizendo: se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. 18 a 23. Então escutem e aprendam o que a parábola do Senhor quer dizer. As pessoas que ouvem a mensagem do reino, mas não a entendem, são como as sementes que foram semeadas na beira do caminho. O maligno vem e tira o que foi semeado no coração delas. As sementes que foram semeadas onde havia muitas pedras são as pessoas que ouvem a mensagem e a aceitam logo com alegria, mas duram pouco porque não têm raiz. E quando por causa da mensagem chegam os sofrimentos e as perseguições, elas logo abandonam a sua fé. Outras pessoas são parecidas com as sementes que foram semeadas no meio dos espinhos. Elas ouvem a mensagem, mas as preocupações deste mundo e a ilusão das riquezas sufocam a mensagem, e essas pessoas não produzem frutos. E as sementes que foram semeadas em terra boa são aquelas pessoas que ouvem e entendem a mensagem e produzem uma grande colheita. Umas 100, outras 60 e ainda outras 30 vezes mais do que foi semeado. Até aqui. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês que nos assistem. Na nossa vida, sempre estamos procurando algo. Procuramos nos esforçar no nosso trabalho para ter tudo aquilo que nós sonhamos em nossa casa ou da nossa casa. Procuramos constantemente a felicidade e com alegria a encontramos nas pequenas coisas que fazemos e que vivemos. Procuramos educar bem os nossos filhos, a cuidar bem da família e, claro, a cuidar de nós mesmos. Nós estamos sempre à procura. Não é diferente quando a gente vive a fé em Jesus Cristo. Procuramos neste Deus sempre uma força, um ânimo, um consolo para a nossa vida. Uma vida cheia de alegrias, também de tristezas, nascimento, morte. Procuramos em Deus e na sua igreja sempre a orientação para caminharmos dentro da justiça, do amor, do perdão. A nossa vida é uma procura constante. O texto que nós ouvimos hoje do Antigo Testamento, lá de Isaías,
ele fala sobre a palavra de Deus. Uma palavra que desce ao mundo e cumpre aquilo para que veio fazer. O texto nos fala sobre a palavra criadora e transformadora de Deus. O texto de hoje fala sobre a palavra de Deus. Uma palavra que desce ao mundo e cumpre aquilo que veio fazer. A palavra de Deus neste texto é comparado com a chuva. Ela cai, ela rega as plantas, ela alimenta-as. E essas plantas então crescem, produzem sementes para um novo plantio. Mas, principalmente, elas produzem sementes para alimentar as pessoas, nós humanos, animais. A palavra de Deus, então, é responsável pela vida. A palavra de Deus produz vida. E assim nós temos a certeza que a palavra de Deus não é uma palavra vazia. O seu sentido primeiro é alimentar as pessoas para que elas possam continuar a vida. A água, ela tem muitas utilidades em nossa vida. Por exemplo, para matar a sede, para cozinhar, lavar os alimentos e também nos lavar, nos purificar. Mas a água primordialmente serve para regar a vida. Não só a vida vegetal, mas também a vida animal. E para fortificar e fazer sempre crescer a planta. Se passarmos um longo tempo sem chuva, logo nós vemos que as plantas começam a murchar, o rio começa a secar, os animais começam a morrer de sede. Na cidade a água já começa a ser racionada. A água, meus irmãos, minhas irmãs, ela tem um grande valor na vida e na manutenção da vida. A água, assim como a palavra de Deus, é aquela que sustenta a nossa vida, que faz crescer, assim como diz o apóstolo Paulo, aperfeiçoando-nos na fé. Mas a palavra de Deus é aquela também que vem nos limpar, que vem nos lavar das nossas impurezas, regando-nos, fazendo-nos sempre crescer na fé em Cristo Jesus. Todos nós temos facas em casa. Uma faca serve para cortar, também serve para aparar e, lamentavelmente, às vezes para ferir. No nosso uso diário, ela tem uma função de partir o pão todas as manhãs no nosso café, picar as verduras, retalhar a carne para preparar aquele almoço, e ainda ela é usada para poder aparar. Sem uma faca, o trabalho numa cozinha seria muito inútil. A palavra de Deus também pode ser uma faca na vida da gente. Por um lado, quando ela nos fere, aparando os nossos males, mas quando ela nos fere porque nós cometemos pecados. Por outro lado, ela também pode desafiar a partir o pão, a partilhar a vida, o amor. A palavra de Deus pode ser como uma faca, sim. Por um lado, machuca-nos quando ela precisa aparar as arestas. Mas, por outro lado, ela nos desafia a viver uma vida diferente na fé em Deus. O coração que bate e pulsa em nosso peito, talvez mais agora neste momento. O coração é um símbolo que não precisa ser muito explicado. Ele fala da vida, ele pulsa a vida, ele fala de amor, ele fala de carinho. O coração tem a ver com aquilo que de melhor nós temos. A capacidade de amar e de ser amado. Quando nós falamos do coração, falamos do ser humano como um todo, ou seja, passado, presente e futuro. Esta comunidade existe por causa do passado de seres humanos. Ela existe
por causa do presente de seres humanos e também do futuro de seres humanos. A palavra de Deus também é como um coração. Ela traz amor, ela traz consolo, conforto e ânimo. As palavras de Deus são para as pessoas como um coração, ou seja, responsáveis pela vida. A palavra de Deus na nossa vida é um alimento, é orientação em meio às tribulações e aflições do mundo. A palavra de Deus sempre expressa amor, compaixão, solidariedade e comunhão. E graças à palavra de Deus unido a tudo isso, é que a comunidade hoje conta seus 40 anos de história. Porque a palavra de Deus nos trouxe até aqui para fazer isso. E a maior palavra do amor de Deus por nós é o próprio Jesus Cristo. Uma palavra que veio e encarnou-se no mundo. Uma palavra que foi capaz de dar a sua própria vida para levar a salvação e o perdão dos pecados. Uma palavra que sacrificou a vida para gerar vida. E graças a esse Cristo que deu a sua vida, nós também estamos aqui para contar essa história e continuar edificando o reino de Deus. Meus irmãos, minhas irmãs que nos assistem, assim são as palavras de Deus. São palavras que alimentam e sustentam a vida. São palavras que nos levam ao aperfeiçoamento, melhorando a nossa relação com esse mundo, as pessoas e, claro, a relação com Deus. São palavras que consolam, levando paz, amor e ânimo para todas as pessoas carentes e clamantes desta palavra. Que assim seja. Amém. Professemos a nossa fé no Deus triuno com as palavras do credo apostólico. Dizemos todos em conjunto. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Pois é, um domingo totalmente diferente, né, daquilo que esperamos para uma data tão bela como essa de hoje. Saí de casa hoje com um sentimento de pertença, de alegria, de novamente poder arrumar, me pentear e vir para a igreja. E também acho que muitos de vocês também estão com esse sentimento marcado no peito. Especialmente hoje, um dia de festa, que seria um dia de festa aqui para nós. Mas no nosso interior continua sendo, né? Vir aqui participar de um culto festivo, de estar esperando as brincadeiras lá fora, as crianças querendo fazer pescaria, aquele cheirinho gostoso do almoço, mas infelizmente isso vai ter que esperar, né? Mas fiquem todos na paz de nosso Senhor e assim possamos seguir protegidos sempre por nosso bondoso Deus. Trouxe aqui algumas palavras, né? São 40 anos de história, mas a gente não consegue mencionar isso tudo em tão pouco tempo. Mas serei breve, né? 40 anos. Como vimos, sempre fomos amparados por mãos cuidadosas em meio
a tantos acontecimentos. Desde sempre lutamos, corremos, trabalhamos, buscamos tantas conquistas pessoais e também coletivas. Nesse sentido, estamos aqui hoje, neste templo, nesta comunidade, que foi sonhada com tantas dificuldades, mas também com tanta alegria. Esta alegria, em todo o tempo, veio carregada de muito amor, zelo e perseverança, de um povo que trouxe em sua história um enorme desejo de dias melhores. Creio que já é sabido por grande parte de vocês, toda essa história. Pois bem, manter essa história viva é uma tarefa que nos alegra, pois sabemos que nos cabe muita dedicação, busca incansável em manter união e cooperação de todos nós. Diga-se de passagem, isso sempre foi uma marca forte da nossa gente. Este templo certamente vivenciou tudo isso, e um pouco mais, creio eu. Seja nas diretorias, seja nas pessoas que por aqui passaram. Mas sempre, esta casa, até agora vem sendo um lugar agradável, convidativo e acolhedor. Essas virtudes também dedico a cada pessoa que convive aqui. Pessoas que dedicam seus dons e seus tempos para que, de várias formas possíveis, fazer deste lugar um lugar de bem-estar. E olha que temos entre nós muitos dons e talentos. Nesses 40 anos de existência, a comunidade de Jardim Limoeiro se fez presente na vida de muita gente, através dos cultos, de uma visita pastoral, nos ensinamentos dedicados aos pequeninos, sim, aos pequeninos, pois estes representam o nosso amanhã e merecem um olhar especial, olhar que se estende ao ensino confirmatório, que também não pode ficar para trás, é muito importante. E chamo a atenção dos pais aqui, que não só esperem por seus orientadores na escola, no culto, no ensino confirmatório, vocês também fazem parte importante nesse processo. Tá? Também se fez e se faz presente nos grupos de trabalho que atuam nessa comunidade. Lembra aqui da UASE, do Coral, Presbitério, Juventude e outros mais que surgiram também, como Missão Criança, que também tem boa parte aqui dos membros que participam desse belo grupo que está fazendo um belo trabalho. Como sabemos, o tempo passa e na vida tudo passa, mas muitas pessoas passaram por aqui, viveram aqui. Algumas deixaram saudades, outras ficaram com saudades, mas tenho certeza de que deram e dão o melhor de si. Bom e agradável a Deus é ter junto essas pessoas. Hoje, da mesma forma, daquele tempo em que deram início a essa comunidade, os desafios sempre existem e a forma de resolver é sempre a mesma, botando a mão na massa. Mas nos dias de hoje, com tantas ofertas ao nosso redor, que muitas vezes desviam o olhar e nos levam em direções opostas ao projeto de Deus. Mas tenho fé e esperança de que o nosso Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo, a seu tempo, sempre a seu tempo e querer, fará o chamado e certamente terá quem o atenda. Desejo que este templo, esta comunidade, possa fazer parte na vida de muita gente, também na minha, que traga motivação e alegria para todos que passarem por aqui. Quero agradecer, sem citar nomes, pois todos foram especiais naquilo que realizaram aqui, aos ministros e ministras que atuaram e trouxeram consigo sua interpretação da palavra e também o seu carinho por nós. Hoje, ao diácono Erivelton, que vem realizando um belo trabalho, especialmente nesse tempo atípico que estamos vivendo. Que Deus o abençoe neste dom que te deu, que possa sempre confortar as pessoas que estão à sua volta. Quero agradecer também às diretorias que, ao longo da história dessa comunidade, souberam conduzir com zelo e dedicação para o bom andamento da vida comunitária e seus afazeres,
Gostaria aqui rapidamente de lembrar os nomes da primeira e segunda diretoria. A primeira eleita foi em 20 de agosto de 78, né? Então foi composta pelo senhor Paulo Wuttig, presidente, senhor Ernesto Flegler, vice-presidente, Alcides Marquardt, Alcides Marquardt, tesouraria, Newton Zirin, vice-tesoureiro, Josias Geraldo, secretário, Darli Felberg, vice-secretário, e os vogais Ernesto Kister, Erwin Peters, Valdemar Jean, Augusto Wuttig, Paulo Nitz e Teodoro Aigner. Essa foi a primeira diretoria. E a segunda, então, que deu andamento aos trabalhos, teve como presidente o senhor Newton Zirin, vice-presidente Erwin Peters, tesoureiro Alcides Marquardt, vice-tesoureiro Ademar Felberg, secretário Josias M. Geraldo, vice-secretário Darli Felberg e como vogais Ernesto Kister, Augusto Wuttig, Vitório Bering, Teodoro Aigner, Paulo Nitz e Valdemar Jan. E também quero fazer um agradecimento especial a essa diretoria que hoje atua na comunidade, né? A gente, até agora, nós só tivemos uma reunião e, devido à situação, não conseguimos realizar praticamente nada aqui. Mas estamos firmes e fortes, confiantes que a presença de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, em nosso caminho, fará tudo acontecer. Quero também agradecer aos grupos de trabalho que sempre serão pilares importantes na parte estrutural da nossa comunidade. Digo que vale a pena você conhecer melhor ou fazer parte de um deles. E, finalmente, aos membros que se fizeram presentes e apoiaram todas as ações e desafios lançados, que sempre acreditaram na igreja que segue. Que nosso bondoso Deus sempre os anime e os mantenham firmes na fé, na esperança e no amor. E assim, chegamos aos 40 anos de existência. Rogamos a Deus que continue conosco e assim, em Tua presença, possamos seguir os exemplos de nosso Senhor Jesus Cristo e nos mantendo sempre unidos pelo Espírito Santo. Alertas e vigilantes, possamos caminhar com um olhar bondoso ao nosso próximo. Que assim, continue nos abençoando o nosso Deus. Obrigado. Quanta história! Acho que nós poderíamos ficar o domingo inteiro aqui falando, relembrando, ou até mesmo telefonando para vocês, né, que neste momento devem se lembrar de mais alguma coisa, mais algum fato importante. Mas a construção dessa história continua e nós contamos com você para isso. E então hoje, quem ajudou a pensar essa liturgia, esse momento festivo, celebrativo aqui hoje, foi o seu Roberto, que acabou de falar, presidente de nossa comunidade aqui de Jardim Limoeiro, juntamente com sua esposa Aninha e o seu filho Nicolas, bem como também a Maria, que participou conosco, além de quem está em casa, ainda não está aqui hoje, mas em casa o Vinícius também ajudou a pensar. Se eu esqueci de alguém que de repente contribuiu. E nesse sentido, logo depois do culto, eu convido e motivo vocês a entrarem lá no Facebook ou, de preferência, no canal do YouTube e assistam um vídeo que nós preparamos para esse dia. Quando vocês abrirem o YouTube, embaixo do vídeo, no celular ou no computador, tem umas mãozinhas assim, né? Então vocês clicam lá para vocês curtirem aquele vídeo e logo abaixo tem lá uma palavra, inscreva-se. É só clicar em cima que você já está inscrito em nosso canal do YouTube para receber as notificações. Já estamos em 80 inscritos, nós precisamos mais 920 para a gente alcançar 1000 inscritos ali no YouTube. Diante de tudo isso, de toda essa alegria, emoção, eu quero convidá-los e convidá-las para que tenhamos um momento de oração, onde já queremos incluir, não dá para fazer interação hoje, mas todos aqueles que têm aniversário de casamento, de batismo, de vida, né, nesta semana, mas nós fazemos um momento um pouco mais especial
em nossa live, né, nosso momento de louvor e oração na quarta-feira. Então sintam-se abraçados e oremos, e convido então para que em meio a cada oração nós cantemos: ouve nossa oração e atende a nossa súplica. Assim como estamos, unamos as nossas mãos e oremos. Querido e amado Deus, achegamo-nos a Ti com alegria e esperança, pois Tu mesmo crias, sustentas e impulsionas a Igreja. Tu nos redimiste de nossos pecados através de Jesus Cristo e nos acolhe como Teus filhos e filhas através do batismo. Suplicamos, nosso Deus, para que nunca nos esqueçamos de Tua misericórdia e bondade. Ouve nossa oração e atende a nossa súplica. Ouve nossa oração e atende a nossa súplica. Ouve nossa oração e atende a nossa súplica. Senhor, te pedimos pela nossa igreja, em especial por nossa comunidade de Jardim Limoeiro, bem como a paróquia da Serra, que ainda tem a comunidade de Nova Carapina, Serra Sede, Felrosa e o ponto de pregação lá de Costa Azul. Para que os membros desta igreja estejam sempre firmes na tua fé, que os ministros possam ensinar com clareza a tua palavra na SLB como um todo e exercer tuas atividades de forma justa e honesta para com o teu povo. Ouve nossa oração e atende a nossa súplica. Ouve nossa oração e atende a nossa súplica. Ouve nossa oração e atende a nossa súplica. Senhor, intercedemos pelo mundo e por suas autoridades. Esteja com elas nos momentos de dificuldades, angústias e temores. Coloque a tua mão protetora sobre cada uma e cada um, para que, quando tomarem suas decisões, não seja em benefício próprio, mas para o bem de todos. Pedimos pelo fim das guerras em todo o mundo, pelo fim da pandemia. Intercedemos para que seja feita a tua vontade por primeiro, ó Senhor, e não a nossa. Ouve nossa oração e atende a nossa súplica. Ouve nossa oração e atende a nossa súplica. Ouve nossa oração e atende a nossa súplica. Te pedimos, em especial, pelas pessoas enfermas, com dificuldades e privações, doentes por vários outros tipos de problemas, também doentes por causa do coronavírus. Para que nela e pela nossa presença diaconal, através da palavra, das redes sociais, que a tua mão bondosa ampare cada um e cada uma e restaure suas forças e suas esperanças, dando ânimo para continuar a vida, mesmo diante das dificuldades e privações. Pedimos-te também pela diversidade e pelo multiculturalismo que se estende aos 4 cantos do mundo, para que possam se manter unidos e unidas, respeitando as particularidades de cada um. Oramos pelos aniversariantes da semana, de casamento, de batismo e de vida, que possam comemorar e celebrar por meio da tua palavra este momento tão importante. Tudo mais que está em nossas mentes e corações, queremos entregar através da oração de Jesus Cristo nos ensinou a dizer: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre.
Amém. Cantemos uma canção que é conhecida por todos. Alegrai-vos sempre no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. Alegrai, alegrai, alegrai-vos no Senhor. Alegrai, alegrai, alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. Alegrai, alegrai, alegrai-vos no Senhor. Alegrai, alegrai, alegrai-vos no Senhor. Começa ali. Alegrai-vos sempre no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. 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 Alegrai, alegrai, alegrai-vos no Senhor. Alegrai, alegrai-vos no Senhor. Imagino que vocês estão emocionados e emocionadas em casa. Eu pude ver alguns comentários, mas é nesta alegria que nós trazemos para vocês, nesta manhã de domingo, a mensagem de Deus, a palavra de Deus e também um pouco da nossa história. Eu quero compartilhar com vocês brevemente alguns avisos. Então, como vocês já viram o vídeo publicado também em nossos canais, nossas redes sociais, estamos lançando o nosso informativo Aqui Tem. Segundo uma informação que me veio aqui, ele estará pronto e será disponibilizado já no dia de amanhã. Então fiquem atentos para receberem em forma virtual, por e-mail, por WhatsApp, o nosso informativo Aqui Tem, a primeira edição deste ano. Lembramos, quarta-feira estaremos novamente juntos com a nossa live, momento de oração e louvor. Então às 20 horas, fiquem atentos para estarem conosco. Convido para novamente assistirmos o culto ao vivo no próximo domingo, às 10 horas, neste mesmo horário, conforme o dia de hoje. Os nossos projetos diaconais continuam. Vocês também viram um vídeo que eu coloquei lá na sexta-feira, o Drive-Thru da Solidariedade, segundas, quartas e sextas à tarde, ainda podem trazer até aqui, em Jardim Limoeiro, e aos sábados, das 14 às 16, na comunidade da Serra Sede. No dia de ontem, a nossa amiga e irmã Simone esteve lá e as pessoas então puderam levar seus donativos lá. E para aqueles que necessitam de um auxílio com uma cesta básica, por favor, façam contato com algum presbítero ou presbítera ou algum membro da diretoria ou até mesmo aqui direto conosco, que a gente tem cestas disponíveis aí para ajudar quem precisa. Roberto, era isso de avisos? Acho que sim. Então, nós vamos, ao longo da semana, ainda nos conversando. E mais uma vez eu quero dizer, depois que nós terminarmos o nosso culto, a nossa transmissão, assistam o vídeo que já está disponível no canal do YouTube e também lá no Facebook. Eu coloquei o link, é só clicar, entrar e assistir. Então, nós queremos encerrar esta celebração festiva recebendo a bênção de Deus. E aí eu convido para que você possa estender a sua mão e aí em casa receber a bênção de Deus. Nós vamos cantar o hino da graça depois de novo, Graça, Senhor, como pós-lúdio, e depois no final você ainda toca mais um. Meus irmãos, minhas irmãs, terminamos este culto guardados e amparados, protegidos e cuidados pela bênção de Deus. Que a bênção do Deus de Sara, Abraão e Agar, que a bênção do Filho nascido de Maria, que a bênção do Santo Espírito de amor, que cuida com carinho, qual mamãe cuida da gente, esteja sobre todos nós,
Em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que o Espírito Santo de Deus nos acompanhe e fiquem e permaneçam na paz, mas lembrem-se, continuem servindo esse Deus com muita alegria. Cantamos novamente o hino da graça 249 do nosso cenário e depois então a gente se despede. Um grande abraço a todos, me sinto na casa de vocês e quero vê-los quarta-feira em nossa live.